Eu até achei que eu não ia precisar pregar hoje, queridos. Tudo que eu estava pensando assim, conversando com Deus, o Klaus falou no louvor, o Thiago na palavra de oferta. Falei, tá se encaminhando as coisas. Queridos, talvez você olhe assim para o tema e fale, vida nova em Cristo, e fale assim, cara, eu estou cansado de escutar isso às vezes. Precisamos renovar. E você olha e fala assim, de novo isso. Tudo de novo isso. Queridos, mas talvez quando nós aceitamos Jesus, queridos, nós somos chamados a uma vida nova, amém? Sim ou não? E muitas das vezes nós continuamos nas nossas coisinhas do passado. Muitas das vezes nós continuamos nas coisas que nós éramos acostumados a fazer. Sendo que, ao nós aceitar Jesus, queridos, nós temos ou não temos uma vida nova? Sim ou não? E se nós temos uma vida nova, o passado já não nos pertence. Como o passado não nos pertence, por que nós continuamos fazendo as coisas? Nós continuamos às vezes no mesmo erro, no mesmo pecado, no mesmo pensamento. E aí nós esquecemos que nós entregamos a nossa vida para Jesus. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, ela tem que ser nova, né? Queridos, eu estava lendo ali 1 Pedro 4 ali, e eu comecei a entender um pouco mais assim do que é essa vida nova, do que Cristo tem para nós. E ele começa assim o capítulo ali lembrando que Cristo sofreu em seu corpo e que deve nos encorajar e também fazer a nossa vida algo que glorifica a Deus. Quem tem feito da sua vida algo que glorifique a Deus? Talvez isso que a gente fala assim dos pecadinhos, né? Ah, mas isso aqui eu posso segurar um pouquinho, eu não preciso largar já. Será que isso está glorificando a Deus? Será que o lugar que eu estou, será que as coisas que eu estou fazendo glorificam a Deus? Queridos, porque se não glorifica a Deus, eu não nasci de novo. Eu não sou uma nova pessoa. E quando cremos em Cristo, devemos estar dispostos a renunciar ao pecado e viver para a vontade de Deus. A ideia de morrer para o pecado, queridos, isso é colocar Deus como o centro da nossa vida. Essa é a ideia. Quando você fala assim, eu morri para o pecado. Você morreu para o pecado, beleza. Quem que é o centro da tua vida hoje? Se você fala assim para mim, não, Paulo, Jesus é o centro da minha vida. Beleza. Com quem você tem tido mais tempo? Com o teu celular? Com o teu trabalho? Ou com Jesus? Ou se preocupando com a tua área financeira? Se você fala para mim, Jesus é o centro, tudo que eu faço e tudo que eu tenho é para Ele. Tudo. Não é aquele negócio assim, eu vou fazer 50%, ou eu vou fazer um pouquinho, porque o resto eu preciso. Se eu coloco Jesus como centro da minha vida, é tudo para Ele. Não importa minhas finanças, não importa o que eu vou vestir amanhã, não importa o que eu vou comer amanhã. Por quê? Porque é tudo dele. E a importância de entendermos que haverá um julgamento tanto para os vivos como para os mortos, ressaltando que a vida, queridos, ela é passageira. Nós precisamos ressaltar isso dentro de nós e falar assim, ei, a vida é passageira. Tudo que eu estou fazendo é para Jesus. E haverá lá um julgamento entre os vivos e os mortos. Isso precisa cair no nosso coração. Porque senão tudo que eu faço é para mim e não para Ele. Tudo que eu faço é para mim e me dá bem. Não é sempre assim? Quem aqui já passou por situação financeira assim apertada? Quem já passou? Tudo que você faz, ou que você fazia, é para quem? Para quem, queridos? Quando eu fazia era para mim. Para quê?
para que eu saia daquela situação de uma vez. E aonde hoje eu falo assim, Jesus é o centro da minha vida. Não, Jesus não está sendo o centro da minha vida. Por quê? Porque nem tudo que eu faço é para Ele. As minhas dependências não estão na mão dEle. Porque se eu continuo trabalhando para pagar minhas contas e fazer as coisas, a minha dependência não é de Jesus. Jesus não está sendo o centro da minha vida. Queridos, e quando nós cremos nisso e aceitamos Jesus, nós temos uma nova identidade em Cristo. Amém? Olha o que nos fala 2 Coríntios 5, 17. Logo a todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Queridos, a velha vida, ela acabou. Não vai adiantar a cada passo nós chegar e ressuscitar essa velha vida. Falar assim, ó, você vai andar aqui comigo do meu lado aqui, tá? Anda aqui num caixãozinho aqui do meu lado aqui. A hora que eu precisar, assim, eu te ressuscito. E aí você vem para fora e a gente conversa, a gente faz. Vai adiantar? A velha vida acabou. A partir do momento que nós entendemos isso, que Cristo é o centro e que nós nascemos de novo, a velha vida acaba. E ao se tornar uma nova criação, a pessoa não é mais definida por seu passado, seus pecados, suas falhas anteriores. Em Cristo ela adquire uma nova identidade como filho ou filha de Deus. As velhas coisas se passaram. Por isso que talvez, queridos, nós hoje sejamos travados em algumas áreas. Porque nós estamos andando com o caixãozinho do velho eu aqui do lado. Aonde já deveria ter deixado isso para trás há muito tempo. E falado assim, eu sou uma nova criatura. Os meus pecados já foram pagos. Amém? E uma nova criação, ela implica uma renovação profunda do coração e da mente. O Espírito Santo habita na pessoa, gerando os frutos de transformação, como amor, alegria, paz, paciência, bondade e autocontrole. Você tem autocontrole? Sim ou não? Queridos, se eu não tenho o autocontrole da minha vida, Jesus não é o centro da minha vida. Porque uma nova criação, ela é renovada do coração e da mente. E ali eu consigo ter o autocontrole sobre a minha vida. E eu coloco Jesus como o centro da minha vida. E falo para Ele, ó, está tudo em Tuas mãos. Eu não vou mais reinar quando está faltando um dinheiro de repente para pagar uma luz, para pagar uma água, para pagar uma parcela. Uma que assim, a gente já não deveria nem reinar, certo? Por quê? Quem fez a parcela? Foi Jesus? Fui eu que fiz a parcela, certo? E aí eu me derramo lá assim nos pés de Jesus, assim, Senhor Jesus, eu creio que vai ser pago tudo isso. Cremos que... Queridos, a gente pode falar assim, Senhor Jesus, me ajuda a pagar tudo isso. Agora eu chegar e falar, em nome de Jesus isso vai ser pago? Está escrito lá no cabeçalho do boleto, lá, Jesus? Sim ou não? Está escrito Paulo lá. Foi ele que fez a dívida? Se eu tenho esse autocontrole, queridos, eu coloco as coisas para Jesus. Senhor, o que o Senhor tem a me falar sobre isso? O que o Senhor quer com isso? Queridos, e a transformação, ela ocorre na nossa vida através da renúncia do nosso passado.
A gente precisa renunciar ao nosso passado. Nós somos muito de ficar caminhando no nosso passado. Por quê? Porque às vezes o nosso passado, queridos, ele nos alimenta com coisas que Jesus já mandou nós deixar faz tempo. Olha o que 1 Pedro 4 nos fala. Portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, arme-se com a mesma atitude que ele teve. Estejam prontos para também sofrer, porque se vocês sofrerem fisicamente por Cristo, deixarão o pecado para trás, mas passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. No passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer aqueles que não creem: imoralidade e desejos carnais, farras, bebedeiras e festanças desgraçadas, além da detestável adoração a ídolos. Vamos voltar aqui um pouquinho, no versículo 1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer. Queridos, vai adiantar eu andar me lamentando por aí? Ai, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, estou cansado, estou exausto, vai adiantar? Uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos sofrer, Cristo. E está tudo certo. Alguém falou para vocês assim, vem aqui, caminhe com Jesus, que tudo vai dar certo na tua vida. Chega aqui, vamos lá. Você vai ver, as coisas vão começar a acontecer, vai ter dinheiro a rodo. Você vai... Se alguém um dia falou isso aí para você, queridos, arme-se com a mesma atitude que ele teve, estejam prontos para também sofrer. Portanto, se vocês sofrerem fisicamente por Cristo, deixarão o pecado para trás. O passado não nos pertence mais, e sim o que está acontecendo hoje. Aonde Deus nos colocou hoje para acontecer as coisas. Não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos. Eu já fui nesse estilo assim, buscar os meus próprios desejos. Mas eu queria isso, eu queria aquilo. E daí, queridos, não querer isso, não querer aquilo, os boletos foram chegando. As coisas foram acontecendo. E daí a gente cai naquela: Jesus, me salva. Sim ou não? Por quê? Porque eu não me deixei ser renovado, queridos. E nós somos assim, nós não nos deixamos ser renovados por Cristo. E aí nós continuamos na mesmice, nós continuamos pegando coisas do passado. Aonde talvez você fale assim, mas isso aqui me dá prazer. Mas talvez seja momentâneo o prazer que aquilo te dá. E você tenha medo de sofrer. Eu tenho medo de entrar de cabeça assim mesmo e virar essa transformação de mente e de coração e começar a sofrer com isso. Cristo sofreu? Sim ou não? Nós podemos sofrer, sim ou não? E por que nós temos medo? Por que temos medo de sofrer? Nós precisamos abandonar os antigos desejos e práticas, queridos. E precisamos deixar para trás o comportamento que não glorifica a Deus. Todo o nosso comportamento que não glorifica a Deus, nós precisamos deixar para trás. Fala assim: Senhor, hoje eu quero declarar assim que eu quero andar agora daqui para frente somente nas coisas que glorifiquem o Senhor. Somente nas coisas que exaltem o Teu nome. Nas minhas conversas, nos meus pensamentos, as minhas atitudes. Por quê, queridos? Porque Cristo já não sofreu por isso? Não foi pago um alto preço sobre a minha e a sua vida? Sim ou não?
E muitas vezes nós continuamos na miminice. E é mimimi para cá, é mimimi para lá. Ah, hoje eu não posso ir no grupo. Hoje eu não posso isso porque está tarde. Porque amanhã eu tenho que acordar cedo. É o mínimo que você está sofrendo. Mínimo. Não, mas eu preciso dormir 8 horas ali por noite, porque senão não dá certo, daí eu não consigo ir no grupo, não consigo ir no culto, porque pense um dia cansativo. Você andou a pé pregando de uma cidade para outra? Sim ou não? Eles ainda tira sarro de mim, que para mim, às vezes, ir no Rodrigo eu vou de carro. E ainda eu chego, às vezes, à tarde e falo, estou cansado. Ele andava de cidade em cidade pregando, não andava? E tem alguma fala que Jesus está cansado? De estar caminhando? Sim ou não? E às vezes, não, mas hoje o culto demorou um pouquinho mais, passou 10 minutos. Nossa, e amanhã eu tenho que levantar cedo, e o culto passou 10 minutos, eu vou sofrer com isso. Vai sofrer? Será que vai sofrer mesmo? Queridos, com isso, com essa importância de deixar as coisas para trás, queridos, dos nossos comportamentos, queridos. Quando eu saio das drogas, eu tentei colocar algo assim, ficar com os meus amigos, ficar com eles e também ficar com a galera da igreja. Esse era o meu balanço, assim. Não, eu fico aqui com a galera, pá. Vai chegar no domingo ali, dia de culto, né? Coloco a minha roupinha de culto e vamos pro culto. E eu fiquei nessa, lá e cá. Vocês acham que deu certo? Lógico que não. Por quê? Porque eu passava muito mais horas com os meus amigos, que eu dizia amigos, lá de segunda a sábado, e muito menos horas glorificando a Deus. Que eu ia no domingo, o culto era pela manhã, então o culto começava acho que umas 9h30 da manhã, ia até umas 11, e esse era o tempo que eu glorificava o Senhor. O restante do tempo, queridos, eu queria estar com meus amigos. E assim foi indo. O que vocês acham que eu voltei a fazer? Voltei a usar droga. Até que um dia o Espírito Santo me constrangeu sobre isso. E falou assim, você vai pedir perdão para todo mundo. Todo mundo. E eu numa amizade assim muito grande que eu tinha com meu pai, eu falei, e agora? Como que eu vou falar com ele isso? Não falava com meu pai. Como que eu vou falar com ele isso? Cheguei assim para ele e falei, pai, preciso conversar com o senhor. Nisso a mãe já veio. A gente falava assim, preciso conversar, a mãe já vinha ali para negociar o assunto, né? Falei, eu preciso pedir perdão e tal, eu voltei a usar droga. Queridos, o que eu quero trazer com isso? Eu precisava passar por isso do perdão? Precisava ou não? Não. Por quê? Porque eu já tinha conhecido tudo o caminho, já estava no caminho certo. Era só eu olhar assim para o meu coração e a minha mente e começar a glorificar mais o Senhor. E eu ia estar lá na igreja. Eu não ia precisar passar por tudo aquilo. Mas eu preferia estar lá com meus amigos de segunda a sábado. E no domingo eu ir para a igreja. Ao invés de ser inverso. De eu ficar com os meus amigos 2 horas. E o restante da semana
na igreja, fazendo as coisas. E por incrível que pareça, depois que eu pedi o perdão para ele, a gente se abraçou, tudo, queridos. Eu comecei a estar na igreja de segunda a segunda. De segunda a segunda. Tinha som para fazer, anúncio para fazer, queridos. Eu embarcava numa combona que tinha lá e vamos embora. Tinha que ir pro quero, fazer as coisas. Vamos para lá. Sabe aquele cara assim que você tem dentro da igreja, assim, você fala assim, ó, tem que pintar, tem que varrer, tem que... Sabe, conhece assim? Esse cara sou eu. Naquela época. Tudo o que precisava fazer, a gente estava ali. Tudo. Nem tinha assim, muita experiência assim, de dirigir Kombi e tal, mas... colocava a galera dentro ali, vamos lá, tinha que fazer louvor lá, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, vamos embora. E ali começamos a sair. E quando eu comecei a fazer isso, queridos, eu posso garantir assim para vocês uma coisa. Você pode estar na tua cabeça assim, agora ele vai falar que deu certo. Deu? Claro que deu certo, queridos. Conheci a minha esposa. Claro, né? Ela me chamou primeiro, numa conversa. Aí olhou a foto lá no Facebook. E conheci a minha esposa. Nos casamos. E as coisas começaram a caminhar. Aí eu falo para você assim, ó. Foi fácil? Está sendo fácil? Não, queridos. É todos os dias um desafio. Todos os dias. Mas, a partir do momento que nós entendemos uma coisa, que nós precisávamos renovar o nosso coração e a nossa mente, nós entendemos que tudo isso é para glorificar o Senhor. E talvez hoje você esteja passando por alguns desafios. E você precisa colocar isso no teu coração, que tudo isso é para glorificar o Senhor. Queridos, o sofrimento e alegria na nova vida. 1 Pedro 4, 12 e 14. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações se tornam praticamente dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham as maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Queridos, qual que é o medo? Qual que é o medo que a gente precisa ter no sofrimento? Precisamos ter medo? O nosso sofrimento precisa virar alegria. Alegria por quê? Você vai falar assim, cara, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou vivendo. E eu falo para você assim, ó, alegria porque Jesus sofreu e a palavra é clara, que nós ainda seremos honrados. 1 Pedro 3 fala sobre isso, que nós vamos ser honrados. Honrado porque você acha que nós vamos ser honrados, queridos, por nós estar como santinhos aqui dentro da igreja, todo mundo sentadinho, bonitinho, nos seus devidos lugares, e as coisas tudo fluindo normalmente? É por isso. Talvez você esteja numa prensa, e Deus possa estar te imprensando, certo? Como que sai o azeite? Aonde sai o azeite? Na prensa. Como que esse azeite vai pegar em outras pessoas? Se não existia prensa. E às vezes nós ficamos reclamando. E aonde de repente não, queridos, todo sofrimento é motivo de alegria. Isso precisa cair nos nossos corações. Que todo sofrimento ele é motivo de alegria.
Por quê? Porque o que nós estamos passando hoje é para glorificar o nome do Senhor. O que você já passou, o que você vai passar, eu tenho certeza que isso vai virar testemunho para alcançar outras pessoas. Eu tenho certeza que o que você está passando, tem pessoas te procurando e falando, cara, eu estou passando por isso, o que você acha? Assim como aconteceu comigo. Pessoas vinham e falavam, cara, como que foi isso, como que foi aquilo, eu preciso de ajuda. Só que qual que é a nossa parte ser humano nisso? Eu não aguento mais isso. Eu vou parar com tudo. Não adianta. Ah, não, para mim não está dando mais. Onde o nosso motivo deveria ser a alegria. A alegria de ser identificado com Cristo através do sofrimento, queridos. Porque o poder do Espírito Santo, ele nos sustenta. Quem aqui já passou por alguma dificuldade assim? E falou assim, ó, dessa eu não vou sair. E saiu. Saiu por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos sustenta. Jesus, ele nos sustenta. E eu tenho certeza que as pessoas que vieram para ajudar, elas passaram por aquilo que você está passando naquele momento. Por quê? Para elas poderem ter autoridade sobre aquilo que elas estão fazendo. Tudo que nós passamos na nossa vida é para nós começar a criar autoridade sobre as coisas. Queridos, precisamos viver para a glória de Deus. Olha o que 1 Pedro 4, do 7 ao 11 nos fala. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Acima de tudo, amem uns aos outros sinceramente, pois o amor cobre muitos pecados. Abram sua casa do bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variedade de graça divina. Vocês têm dom de falar? Então façam de acordo com as palavras de Deus. Têm o dom de agradar? Façam com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar terá glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Quem aqui tem o dom de falar? Você tem o dom de falar? Sim ou não? Se você tem o dom de falar, então nós precisamos falar. O que muitas vezes acontece? Às vezes tem pessoas passando por dificuldade, as coisas não acontecem, e você olha para tudo aquilo e fala assim, não, eu não tenho o dom para chegar e falar com ele. Eu não tenho o dom para resolver tudo isso. O que a palavra fala? Se você tem o dom de falar, fale. Qual que é o outro dom que você precisa? Precisa? Sim ou não? Se você tem o dom de ajudar, você tem o dom de ajudar? Sim ou não? Você já foi ajudado? Sim? E o que precisa para você exercitar os teus dons? Precisa você falar e você ajudar. E o que nós temos feito com esses dois dons? Só que na nossa mente, queridos, a gente começa lá, eu tenho o dom da cura, porque eu preciso ter o dom da cura. Ah, não, pera aí, eu preciso ter o dom de profetizar. Eu necessito disso. Se você tem o dom de falar e de ajudar, tá tudo certo. E todo mundo tem esse dom. Só nós não exercemos. Por quê? Porque nós olhamos assim para as coisas lá em cima.
olhamos em coisas de alto nível assim. Eu preciso ter o dom da cura. Senão não vale. Não estou falando que é errado, queridos. Mas o que eu estou falando que é o simples. O simples. Lembra quando eu falei para vocês lá no começo de nós voltar ao primeiro amor? E o primeiro amor é o simples. Não é algo, nossa, eu profetizo. Eu olhei assim para o Tiago e já vou falar tudo sobre a vida dele, vou curar, É o simples. Se você tem o dom de ajudar, ajude. Se você tem o dom de falar, fale. Simples. Queridos, nós fizemos o nosso primeiro retiro de jovens. Numa chácara, queridos, que só nós sabemos o que nós passamos. Ali, uns quartos pequenos, meio escuro, as coisas não tão estruturadas, porque era um barracão meio aberto assim e tal. E, queridos, o que aconteceu naquele lugar foi sobrenatural. O que aconteceu naquele lugar foi sobrenatural. Por quê? Porque nós focamos nas coisas que Deus tinha. Brincadeiras a gente fez, claro que a gente fez. Até a galera da cozinha ali se mobilizou e escorregar na lona, nas brincadeiras. Mas a gente focou no que Deus tinha para aquele ambiente, com aqueles jovens. E aquilo foi, assim, um dos retiros que eu posso falar para vocês, assim, que me marcou, assim, na área espiritual. E agora, semana passada, a gente fez outro retiro. E a gente já fez vários retiros, e eu comentando, assim, até com a parte da liderança, como estava gostoso o lado espiritual do retiro. Me fez lembrar daquele primeiro retiro. Por quê, queridos? Porque nós começamos a voltar ao primeiro amor. O que acontece? Talvez nos outros retiros a gente começou a colocar assim as brincadeiras, o que tinha no ambiente e tal, e o foco não estava no que Jesus tinha para aquele local, para aquele retiro. O foco não estava nisso. E nesse agora, queridos, a gente não sabia nem o que a gente ia fazer. Caminhamos ali, fizemos na chácara do Reginaldo Caedo, caminhamos ali na quinta-feira com o Reginaldo, imaginando, né, Reginaldo, o que poderia ser feito e tal. E a gente fez as brincadeiras e tudo fluiu normalmente. Normalmente. E, queridos, o espiritual desse retiro me lembrou o primeiro. Por quê? Porque o foco não estava nas brincadeiras. E talvez o nosso foco da nossa vida precisa ser mudado. O foco da nossa vida não é as brincadeiras. O foco da nossa vida é Jesus. Ele precisa ser o centro. Assim como aconteceu nesse retiro. O foco não foi as brincadeiras. O foco não foi eu começar a zombar da cara de Deus. E sim o que Deus tinha para aquele momento. E Deus, Ele tem grandes coisas para nós. E às vezes nós optamos por brincadeiras. Em vez de levar as coisas de Deus a sério, nós optamos por brincadeiras. O chamado para viver de forma que glorifique a Deus em todas as coisas, queridos, e é importante servir os outros e usar os dons que Deus nos deu. Usar isso. Usar isso de uma forma que realmente cative as outras pessoas. Que realmente as pessoas possam entender as coisas. Amanda, se puder desligar só. Por quê? Porque as pessoas vão olhar para nós de que forma?
E talvez, queridos, nós olhar para isso e falar assim, cara, eu estou escutando isso de novo, que é uma nova vida em Cristo, uma nova vida em Cristo, uma nova vida em Cristo. Mas se nós estamos escutando isso de novo, é porque Deus quer falar conosco. Que talvez nós estamos acomodados com isso. E nós não conseguimos voltar ao primeiro amor com isso. E nós olhamos, assim como eu falei sobre os retiros, nós olhamos para as brincadeiras, para as diversões que tem, e esquecemos do que Deus tem realmente para nós. Ele vai alcançar as pessoas como? Através da minha e da sua vida. E você acha que Ele vai alcançar as pessoas nós brincando com a cara dele? Não vai. Qual que é o nosso chamado? Qual que é o nosso propósito? O nosso propósito talvez seja alcançar as pessoas, dominar esse mundo. E o que nós temos feito para isso? Olha o que Efésios 4, do 21 ao 24 nos fala. E aqui eu quero finalizar, queridos, com esse versículo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Deixe o seu passado. Deixe as coisas velhas. Você renova às vezes assim o seu guarda-roupa? Sim ou não? Quando você vê que você está saindo demais assim com aquela mesma camiseta assim, você diz assim, ó, preciso comprar uma camiseta nova. Não é verdade? Sim ou não? E as coisas de Deus também funcionam dessa forma, precisamos renovar. Nós precisamos renovar a nossa mente e o nosso coração. Precisamos ser renovados. Para que Cristo nos chamou? Nos chamou para nós ficar estagnados ali no mesmo lugar? E vir assim só para o culto e para o grupo e está tudo certo? Deus, Ele tem um chamado para cada um de nós. E Ele quer sim alcançar essas nações. Ele quer sim. E Ele olha às vezes, muitas vezes para nós e fala assim, eu preciso de você, cara. Preciso de você, porque eu preciso se manifestar aí na terra através da tua vida. E você está aí tipo um Zezão sentado. Ele necessita que nós nos levante e que nós viva essa vida em Cristo com um coração e uma mente renovada. Amém? Você recebe essa palavra no teu coração? Amém? Queria convidar a equipe.